A paz do Senhor, meus irmãos, é uma honra para a gente poder estar com vocês novamente nesta quarta-feira, dia 20 de maio, para aqui darmos prosseguimento em nossas lives, o estudo que está sendo apresentado pelo pastor Ciro Sanches Ibordi, que é a live Perguntas Escatológicas. O tema é o tema apropriado para o momento, que estamos vivendo, e para isso nós estamos levando ao ar de forma online essas lives, e elas todas depois ficam também à disposição para serem acessadas, para serem assistidas novamente, e aí com mais tempo, pausando, enfim, podendo ser feitas anotações e as observações devidas a cada um dos assuntos que são abordados. Especialmente para o dia de hoje, nós vamos tratar do arrebatamento da igreja. Esse é o tema que o pastor Ciro selecionou para que nós pudéssemos estar trabalhando nesta oportunidade. Informar também aos irmãos que as lives que estão sendo gravadas desde o dia 20 de março, quando nós iniciamos com as transmissões das lives, elas estão disponíveis em nosso canal Cetadeb Oficial no YouTube. Você pode acessar o nosso canal no YouTube e lá você terá as lives, todas elas, inclusive a que foi levada ao ar no último domingo, quando nós reservamos a live do domingo para resposta às dúvidas que os irmãos têm enviado para nós aqui através das mensagens, dos comentários, na live, enquanto a transmissão está ocorrendo, e também os irmãos que nos enviam pelos WhatsApp, pelo e-mail da escola, enfim, pelos contatos que nós disponibilizamos. Você pode acessar o nosso site, que é o cetadeb.com.br. Ali você tem um canal específico, exclusivo, para poder tirar as suas dúvidas. Também um canal para que você possa registrar pedidos de oração, também onde você pode acessar as nossas videoaulas de todo o nosso curso, E quando eu digo, me refiro às videoaulas de cada um dos módulos do curso básico, do curso médio, do curso avançado, do curso para a formação de capelães, do curso para a formação de jovens pentecostais, do curso para a formação de obreiros. Então, as aulas estão sendo também disponibilizadas para todos os nossos núcleos, também para os nossos alunos, através da nossa plataforma de cursos online, que você acessa pelo endereço cetadeb.com.br. Então, esse é o canal que você tem. Também reforçar para os irmãos que nós, desde o mês de fevereiro, estamos tendo uma campanha de oração com os funcionários da escola, e esse momento de oração, ele acontece em 2 períodos do dia. Pela manhã, quando nós temos um devocional com os funcionários, e também ao final do expediente, nós separamos um espaço de tempo um pouco maior agora. A partir de 5 horas da tarde, nós encerramos o expediente de trabalho interno da secretaria e passamos, então, a interceder pelos pedidos de oração que os irmãos têm enviado para a gente. E já são muitos os pedidos, são várias as folhas, E nós estamos aqui de prontidão, os irmãos podem encaminhar. Com relação aos comentários, nós vamos deixar os comentários ativos até os primeiros 15 minutos da live. Depois desativamos, e quando estiver faltando 15 minutos para encerrarmos a live, nós reativamos, para que você possa colocar aí o seu comentário e também deixar as suas perguntas, já que as lives que nós levamos ao ar aos domingos, 11 horas da manhã, todos os domingos, 11 horas da manhã, elas estão sendo feitas exclusivamente para estarmos respondendo às perguntas que os irmãos têm enviado aqui para a gente. O pastor Ciro Sanches já está conosco. Nossa saudação especial, pastor Ciro, a sua casa, irmã Luciana, irmã Júlia. Deus abençoe vocês todos por aí. O pastor Ciro está com a oportunidade para a sua saudação inicial. Pastor Hércules, a paz do Senhor, muito grato mais uma vez por esta maravilhosa oportunidade de estar aqui dividindo a tela com o irmão, esse privilégio, E eu quero aqui saudar todos os nossos queridos seguidores que estão aqui conosco,
mas também todos os nossos alunos do CETADB, professores, todos aqueles que trabalham com ensino teológico nesses tempos difíceis, mas o Senhor está conosco. Não vou falar muito, porque hoje a live aí, claro, vamos só iniciar, né, sobre o arrebatamento, mas esperamos aí com a graça de Deus apresentar informações que sejam valiosas e, sobretudo, sirvam para edificação do povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para uma leitura bíblica na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 16, a Bíblia diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Tenho lido, pastor Ciro. Glória a Deus. Podemos continuar? Com certeza. Eia, então, avante. Vamos avante. Meus queridos irmãos que têm chegado aqui, sempre é bom lembrar, não se esqueçam aí de clicar no aviãozinho e convidar mais pessoas para participarem dessa live. Meus irmãos, esse estudo já deu para perceber que é um estudo amplo, é um estudo pormenorizado, é diferente de muitos estudos, não é, modéstia à parte, que a gente encontra por aí, que é resumido, às vezes tem muita informação visual, mas às vezes falta conteúdo bíblico. Nós estamos aqui procurando mostrar, à luz da Bíblia, que o que nós defendemos tem fundamento, de fato, na palavra do Senhor. Então, nós ficamos aqui um bom tempo na parte introdutória, apresentamos com riqueza de detalhes o panorama geral da escatologia e depois fizemos questão de dedicar algumas lives para uma análise do sermão profético de Jesus. Isso sem contar as lives em que nós apenas respondemos perguntas, para que não fique nada pelo caminho. Nós queremos que aqueles que começaram conosco, ao final, não sabemos quando vamos terminar, um estudo como esse pode se tornar interminável, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Mas vai chegar uma hora que o pastor Hércules aí, dirigido por Deus, também vai dizer, olha, vamos encerrar esse assunto que eu acho que já chegamos no objetivo. Por enquanto, ainda o pastor Hércules continua, e nós vamos aqui falar agora sobre o arrebatamento. Nosso objetivo hoje, os irmãos estão chegando agora, olha aqui o esboço que eu vou apresentar. Claro, isso aqui não vai dar para falar tudo hoje, mas o nosso objetivo, se tivéssemos uma live de 3, 4 horas, talvez desse para falar sobre isso. Mas vamos tentar aqui, o máximo possível, cumprir esse programa. São 5 pontos que nós queremos considerar sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro, claro, uma definição. O que é o arrebatamento da igreja? Já falamos bastante sobre isso, mas ensino é assim. O ensino também envolve repetição para fixação, não é? Então, aquilo que já falamos, vamos reiterar, vamos acrescentar novos detalhes para definir com clareza o que é o arrebatamento da igreja. O segundo ponto, nós vamos nos deter nele, porque é o fundamento bíblico para o rapto secreto e pré-tribulacional da igreja. Muitas pessoas estão me mandando mensagens dizendo, irmão Ciro, por favor, apresente uma orientação. Os pastores estão todos, eles não estão se entendendo. Na nossa igreja, um fala uma coisa, outro fala outra. Estão dizendo que vai ter um arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação e depois um arrebatamento diferente depois da grande tribulação, 2 arrebatamentos. Por favor, explica para nós o que é isso. Então, nós vamos aqui, o meu objetivo nesse segundo ponto,
fundamento bíblico é analisar 20 textos. Analisar, que eu digo, claro, alguns de maneira mais detida, outros menos detida, que até já abordamos. Então, é só uma retomada de algo que já mencionamos. Mas tem 20 textos, pelo menos, que eu quero aqui, não são todos, claro, que falam da iminência ou do arrebatamento secreto, mas pelo menos esses 20 eu considero importantes para nós analisarmos, e hoje aí vamos ver se a gente consegue, vou aí contar com a ajuda do nosso querido pastor Ecos, ele vai lendo, eu vou comentando, ele também, claro, tem toda a liberdade para comentar, e a gente vai avançando aqui nesse nosso estudo. Um terceiro ponto, que eu creio que vai ficar para a semana que vem, e para outra semana, se Deus assim permitir, a história da doutrina do arrebatamento da igreja, que ela tem uma história. Importante a gente conhecer essa história. Veja que o nosso estudo é tão abrangente que ele envolve teologia exegética, mas envolve teologia bíblica, teologia sistemática, mas também teologia histórica. Então nós vamos conhecer um pouco da história dessa doutrina tão importante, que é a doutrina do arrebatamento da igreja. Um quarto ponto, aí nós vamos começar a responder perguntas também, além daquelas perguntas que nós respondemos, claro, aos domingos, também tem perguntas que precisamos responder quanto ao arrebatamento. Por exemplo, o que acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja, no céu e também na terra. E um quinto ponto, que vai ser para a resposta às principais objeções, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos analisar 20 textos que confirmam a iminência e ou o rapto secreto da igreja. Eu digo e ou porque tem texto que abarca os dois aspectos, e tem texto que abarca apenas um dos dois aspectos. Mas os 20 textos corroboram o arrebatamento secreto e pré-tribulacional. É o que nós cremos. Arrebatamento secreto, só a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares, e pré-tribulacional, ou seja, um livramento do período tribulacional. E vamos ter, então, esse último ponto sobre respostas às principais objeções, aqueles que nos criticam e tal. É importante o crente também saber como responder. Pedro, mesmo inspirado por Deus, ele disse: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em vós. Vamos então iniciar aqui, pastor Ecos, rapidamente. Muito bem. É importante, pastor, a gente trabalhar da seguinte forma. Nós não precisamos esgotar o assunto hoje e certamente não será esgotado na próxima quarta. O importante é nós irmos de forma que seja muito bem esclarecido para que os irmãos que estão acompanhando agora e também aqueles que vão assistir depois através do canal do YouTube tenha a condição de fazer um esboço desta aula e, inclusive, depois repetir esse estudo lá na sua igreja ou compartilhar isso com os irmãos da igreja, para que o povo tenha essa condição, conforme você mencionou de Pedro, a condição de responder com mansidão, muito bem detalhadamente, a respeito daquilo que crê. Porque o fato é, inclusive eu compartilhei contigo um dia desse em off, fora da live, mas nós temos pastores hoje de um certo vulto dentro da nossa denominação que não ensina conforme as nossas regras de fé, que foram amplamente, foi ampliado o seu estudo e que foi feita a edição recentemente. Nós temos vários que não estão ensinando a doutrina conforme está sendo apresentada aqui. Mas uma outra coisa que acaba sendo uma mescla daquilo que é ensinado por outras correntes teológicas que não são, inclusive, defendidas pela Assembleia de Deus. Então, pense que o irmão tem todo o tempo, né? O tempo todo é seu. Eu pouco me intrometo nesse negócio, mas o nosso intuito é que os nossos irmãos que estão nos seguindo, os alunos que estão nos acompanhando, tenham as melhores condições de, inclusive, depois replicar este ensino. Então, vamos lá, como eu digo, eia avante. Vamos lá. Então, meus irmãos, para introduzir esse assunto, o arrebatamento da igreja, uma primeira pergunta. O que nós estamos esperando? Nós, como igreja do Senhor, estamos esperando o quê, afinal? Estamos esperando o arrebatamento da igreja ou estamos esperando a segunda vinda? Resposta: estamos esperando as duas coisas. Só que elas não devemos confundir
o arrebatamento da igreja com a segunda vinda. São termos que designam assuntos diferentes. Eu explico. Segunda vinda, quer dizer, eu já expliquei, vamos retomar. Segunda vinda é um termo geral. Quando você fala de segunda vinda, você não está falando especificamente do arrebatamento. Você está falando de tudo que virá a partir do arrebatamento. Porque a segunda vinda, a rigor, segundo a Bíblia, ela terá uma duração de 7 anos. Vai compreender 7 anos. Como assim, Monsenhor? Uma vinda de 7 anos? Não, uma vinda é uma vinda. Como assim? Olha, você tem que entender o termo vinda dentro do contexto bíblico. Não é assim como você entende o termo viagem dentro do contexto bíblico. Quando você estuda a viagem do apóstolo Paulo, a terceira viagem do apóstolo Paulo durou mais de 3 anos, quase 4 anos, mas foi uma viagem. Hoje em dia, quando você fala assim, vou viajar lá para São Paulo, vou viajar para o Rio de Janeiro, vou viajar para os Estados Unidos, você pensa numa viagem, você vai lá, fica uma semana, 15 dias e volta. Mas, no contexto bíblico, tem um sentido mais amplo. A própria vinda de Jesus, quando você pensa na primeira vinda de Jesus, a gente fala, Jesus já veio a primeira vez. E a própria Bíblia diz lá em Hebreus 9:28, que Cristo, tendo vindo a primeira vez, ele virá, ele aparecerá a segunda vez, ele vai vir de novo. Agora, a primeira vinda de Jesus durou quanto tempo? Mais de 30 anos. Foi uma vinda também. Então você tem que entender isso. Quando se fala de segunda vinda, não pense que é apenas o arrebatamento. Tem um sentido amplo. A segunda vinda abarca o próprio arrebatamento, o que vem depois do arrebatamento, a igreja é levada para a glória, é galardoada, a igreja ingressa no céu para participar das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja está participando disso, está respirando a atmosfera celestial na terra, vai ocorrer a grande tribulação, que vai durar 7 anos, não é? Isso é certo. Nós explicamos aqui, Daniel 9, ele fala da semana, ali, literalmente, é uma semana de anos, não tem como você dizer que não é. Explicamos aqui várias vezes, não vamos retomar agora para ganhar tempo. Vai ser dividido em 2 metades e assim por diante. Muito bem, então é importante distinguir de imediato os 2 termos, segunda vinda e arrebatamento. Arrebatamento da igreja é apenas o evento inicial, desencadeador, porque as últimas coisas, a rigor, começam com o arrebatamento da igreja. Jesus vem agora, a igreja é levada ao encontro do Senhor, pronto, começa o programa escatológico de Deus. Né? Porque Deus tem um programa a ser cumprido, né, que vai iniciar exatamente com o arrebatamento da igreja. Pois bem, avançando então, nós vamos direto aqui, para... Tem algumas coisas que eu acho que eu posso deixar para depois, né? Essa parte histórica que eu vou falar depois, eu nem vou tocar nela hoje, porque depois eu vou ter um momento para falar da parte histórica com riqueza de detalhes. Nós vamos então direto aqui para um ponto que eu acho importantíssimo. 20 textos. 20. Olha a quantidade. 20 textos pelos quais nós temos a garantia de que o Senhor irá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, antes do período de 7 anos. Estou falando do termo grande tribulação agora, uma referência a todo o período. Não vá pensar que a gente vai participar de uma parte. Já explicamos isso aqui várias vezes. A igreja será arrebatada antes. João viu a igreja no céu, antes da grande tribulação. Vamos chegar lá de novo, vamos repetir isso, que é importante reforçar. Mas vamos lá, pastor Ecos, eu vou pedir a sua ajuda, porque Bora. Eu sei que o irmão gosta de ficar só observando, mas eu quero ouvir. Mas a Bíblia está na mão aqui. Muito bem. Então vamos começar. Como eu falei, agora eu vou abordar o fundamento bíblico para o rapto secreto e pré-tribulacional da igreja. Pré-tribulacional, antes da tribulação. Então, vamos começar. Primeiro texto, Mateus 24 e 36. Pode ler, pastor Ecos, por gentileza.
Mateus 24, E 36. você vai anotando aí, porque são 20. Vá anotando aí, você que está acompanhando, vá anotando aí, porque isso aí é fundamento para a sua fé. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Por que que ninguém sabe? Porque é iminente. Então, Jesus aqui começa, eu não vou aqui retomar todo o sermão escatológico, eu já expliquei. Mas só para você que talvez está chegando agora, não acompanhou, Não acompanhou o raciocínio todo, né? o sermão escatológico, ele começa em Mateus 24 e 1, tomando aqui o texto de Mateus, não é? Quando chega no versículo 3, tem a pergunta dos discípulos. Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim? Aí Jesus, calmamente, porque a exposição de Jesus não era como acontece na igreja, que o pastor fica falando e o povo só ouvindo. Naquele tempo, Jesus, ele interagia, até porque era um grupo muito íntimo dele. Jesus tinha um momento de discursar para todos, mas ele tinha um momento íntimo com os seus discípulos, com os 12, mais precisamente com os 3, Pedro, Tiago e João. Então, quando aqueles... E André também, que era próximo, né? Então, quando aqueles discípulos mais próximos estavam ali junto de Jesus, Jesus começava a falar, eles interrompiam. Mestre, mas isso e aquilo e tal. Mestre, o templo, quer dizer, vai ser destruído, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, do fim? Aí Jesus, calmamente, abre um parêntese e começa a responder a pergunta deles. Uma pergunta tripartida, foi calmamente, até o versículo 35. Aí, diz lá, passará o céu e a terra, mas suas palavras não passarão. Encerrou o parênteses. Aí Jesus vai para esse versículo que o pastor Ercos leu. Aí ele retoma o curso normal e começa a falar justamente do quê? Da iminência. Pode ver que todos os versículos depois, e nós vamos ver aqui, falam da iminência. Esse é o primeiro. Jesus deixa claro que ninguém sabe. Não adianta querer marcar a volta de Jesus, porque a volta do Senhor é iminente. Se você ouve alguém falando, não, esse negócio aí de iminência, isso é coisa de assembleiano, não dê crédito. Foi Jesus que ensinou. Jesus deixou claro que daquele dia hora ninguém sabe. Ah, irmão, então quer dizer que nem Jesus sabe. Agora aqui cabe o esclarecimento. Claro que Jesus sabe, não é? Que Jesus é onipresente, onipotente, onisciente, imutável. Jesus é Deus. Jesus tem os atributos da deidade. Agora, quando ele se fez homem, ele se auto-aniquilou. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus, porque Deus nunca deixa de ser Deus, Deus é. Não é? Porque se Deus deixasse de ser Deus, é porque ele não é Deus, porque Deus não deixa de ser. Deus não deixa de ser para tornar a ser, Deus é. Agora, tem um mistério aí, é o mistério da encarnação, o mistério da piedade, que Paulo abordou lá em 1 Timóteo 3,16, que Jesus, ao se fazer homem, claro, ele se autolimitou. Então, ele, não é que ele deixou de ser Deus, mas ele se autolimitou. E nesse caso aí, ele falando, claro, como homem, ele disse, olha, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, nem eu sei. Mas é claro que hoje ele sabe, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele disse, é me dado todo o poder no céu e na terra. Lá em Apocalipse 1:8, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e que há devido todo-poderoso. Então, se Jesus é o todo-poderoso, é evidente que ele sabe. Agora, nós não sabemos. Por isso que temos que estar preparados. Então, o primeiro texto é esse aí, diz respeito à iminência. O segundo texto, na mesma sequência, porque eu vou fazer esses 20 textos, pastor Ercos, eu coloquei em ordem de livros da Bíblia. Conforme está na Bíblia. Para a gente pegar uma sequência de Mateus até Apocalipse. Não é? Tá ótimo. Então nós vamos ler todos os de Mateus, depois vamos para Marcos, Lucas, João, Atos, vamos para as epístolas, Apocalipse, e assim nós vamos ver esses 20 textos que são garantia de que o arrebatamento ele é pré-tribulacional e é secreto. É só para a igreja. Mateus 24, 37, 39. A 39, pastor Ercos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que interessante. Aqui Jesus fala dos dias de Noé.
Mas lá em Lucas 17, 28 a 30, que não vamos ler para ganhar tempo, Jesus fala também dos dias de Ló. Dias de Noé e dias de Ló. Por que eu estou citando os dias de Ló? Porque outro dia até ouvi aí um pregador adventista, que é um camarada até famoso, tal, lida com arqueologia e muita gente. Ele até fala algumas coisas interessantes, não é bem da verdade, mas ele é um crítico do arrebatamento secreto e até usou uma certa ironia, né? Falou com respeito, mas disse, olha, esse negócio aí... E aí ele cita esse exemplo de Noé. Ele diz, olha, você vê que no caso de Noé, os que são levados, na verdade, é os que se perdem. Veio o dilúvio e levou a todos. Então ele usou isso aí para ironizar, né? Porque a gente se apega, a gente fala que no arrebatamento, aqueles que serão arrebatados, eles serão levados, não é? E aí ele diz, está vendo? Aqui, só que olha como a Bíblia, se você não tiver cuidado, a própria Bíblia, ela desfaz aquele argumento que você acha que é um grande argumento. Porque no caso de Ló, aconteceu diferente. O que diz lá sobre Ló? Os que foram tirados de Sodoma e Gomorra é que se salvaram, não foram os que ficaram, né? Então, se você usa o exemplo de Noé para dizer, né, tá vendo? Os que se perderam foram levados. Só que no caso de Sodoma, os que ficaram os que ficaram ali para a destruição de Sodoma e Gomorra. E outro caso eu já falei também. Se a pessoa quer usar esse exemplo de Noé para dizer que a pessoa vai passar pela grande tribulação, tá vendo? Noé ele entrou na arca, mas a arca atravessou o dilúvio. Ele teve que passar pelo dilúvio. Se a pessoa usa esse exemplo, então, se baseando, claro, nessa figura, eu lhe apresento a figura de Enoque. Porque Enoque é a melhor figura nesse caso, porque ele foi arrebatado antes do dilúvio, né? Mas o que eu queria, na verdade, eu acabei abrindo um parênteses, o que eu queria mencionar aí mesmo é que Jesus deixou claro, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, porque era aqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus está falando mais uma vez da iminência. Iminência. Grave bem isso. Iminência. A iminência diz respeito ao arrebatamento. Então, aqueles que são contrários ao arrebatamento, eles vão fazer de tudo para dizer que não tem iminência. Mas veja como Jesus, mais uma vez, ele deixa claro que o arrebatamento vai acontecer de repente. Daquele dia, hora ninguém sabe. Como foi nos dias de Noé. Muita gente desapercebida e Noé entrou na arca com a sua família e quando todos estavam desapercebidos, de repente, veio o dilúvio e levou a todos, mas Noé, ele foi salvo porque entrou na arca. A arca ali, claro, é figura da própria salvação em Cristo, não é? Aquele que está salvo em Cristo, porque a arca tinha uma porta, a porta se fechou, foi fechada por dentro, ninguém podia abrir aquela porta. Jesus também disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, não é? Então, a Bíblia é clara quanto a isso. Mas vamos adiante. Outro versículo ainda em Mateus 24, outro texto, na verdade. Agora vamos para os versículos 40 e 41. Mateus 24, 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então aí está. Um será levado, outro será deixado. Dois estarão numa cama, dois estarão moendo no moinho, um levado, outro deixado, né? Então não quer dizer aí que não é para você casar, que se você casar tem o risco de você não ser arrebatado. Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, ele está falando da iminência. Ele está falando que duas pessoas poderão estar juntas, conversando, e uma vai ser tomada, outra vai ser deixada. Mas, irmão Ciro, isso aí tem a ver com arrebatamento. Alguns teólogos associam o verbo levar aí, que é o verbo paralambano, no grego. Alguns teólogos associam esse verbo ao versículo anterior e dizem que isso nada tem que ver com arrebatamento. Mas, se você observar, o contexto aí fala da iminência, e esse verbo é o mesmo que Jesus empregou lá em João 14, versículo 3. O que diz em João 14, versículo 3, que depois a gente vai ler? Mas o que diz lá? Você deve lembrar, que é um texto muito conhecido.
Jesus disse, virei outra vez e vos levarei. Ali Jesus claramente está falando do arrebatamento. Aqui é o mesmo verbo. E observe também que aqui só pode estar falando do arrebatamento, um será levado, outro será deixado, porque essa comparação usada por Jesus está entre duas frases sobre a sua vinda iminente. Quais são essas frases? Primeiro, a frase do versículo 39, que diz assim, assim será também a vinda do Filho do Homem. Depois, a frase, depois dos versículos 40 e 41, no versículo 42, diz assim, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, veja, isso aí está dentro de um contexto. Dentro desse contexto, não há dúvida de que Jesus não está falando aí mais da grande tribulação. Muita gente destaca do contexto e diz, não, isso aí um será levado, outro será deixado, é na destruição de Jerusalém, porque ali quando os romanos vieram e tal, e um foi levado preso, o outro não, ou se não, na própria grande tribulação vai acontecer isso também. Não, aqui já não é mais esse assunto. Aqui Jesus já fechou parênteses. Lembra que eu falei do parênteses? Jesus já fechou parênteses, e a partir do versículo 36, o assunto agora é iminência, 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 iminência. É iminência. E a iminência está ligada ao arrebatamento. Guarde isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas vamos avançar, que lendo a gente vai entender melhor ainda. Os versículos 44, ou melhor, 42 a 44, olha aí o que diz. Vamos ler também, pastor Edson, por gentileza. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, esse dos 20 que eu prometi já é o quarto, não é o quarto texto, falando novamente da iminência e do rapto, não é? E aí Jesus agora diz que vai ser como ladrão. Ah, irmão Ciro, mas esse negócio como ladrão é polêmico, porque Paulo lá em 1 Tessalonicenses, ele diz que a destruição que virá como um ladrão. Sim, mas você tem que interpretar o termo dentro do seu contexto. É o contexto que determina o sentido do texto, não é? Não é, se você fizer um paralelismo de palavras, você vai acabar interpretando a Bíblia de maneira errada. Agora, se você fizer um paralelismo de ideias, é diferente. Quando você pega, por exemplo, uma concordância bíblica e pega fé, deixa eu pregar sobre a fé. Todo lugar que fala de fé, mas tem lugar que fé não quer dizer confiança. Tem lugar que fé diz respeito ao evangelho, a pregação do evangelho e tal. Então, tem que interpretar dentro do contexto. Aqui, ladrão, vinda como ladrão, é uma alusão ao arrebatamento. Jesus está deixando bem claro que a sua vinda será como um ladrão. Não é que ele é ladrão, mas ele virá como ladrão. E aí você pode refletir sobre isso. Jesus deixou claro, vigiai, pois, porque não sabeis do dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria, não é? Olha aí, vigilância. Não deixaria o ladrão minar a sua casa. O ladrão chega numa hora em que a gente não pensa. O ladrão não vai avisar para você, estou chegando aí tal hora. O ladrão ele vai chegar de repente. E outra coisa, o ladrão não vai levar qualquer coisa, ele vai levar o que tem valor. O ladrão, quando entra numa casa, ele não vai levar roupa velha, pano de chão. Não, ele vai procurar joia, vai procurar dinheiro. E Jesus, quando vier também, ele vai levar o que tem valor. O que tem valor? Está lá em Tito, capítulo 2. Né? Diz lá que ele virá para Tito 2, a partir do versículo 11, né? A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos ainda neste presente século, sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança é o arrebatamento. A bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus, o qual se deu a si mesmo para purificar um povo seu, especial, note aí, zeloso de boas obras. É esse povo que Jesus vem buscar. Então, mais uma vez, a ênfase para a iminência. Aí o quinto texto, esse eu vou pedir permissão para o pastor Alex para não ler, porque é um pouco extenso, mas eu vou explicar, os irmãos anotem aí.
É o quinto texto. Mateus 24, 45 a 51. É um texto que fala de dois servos. O servo prudente e o servo imprudente. O servo fiel e o servo infiel. Mais uma vez, se você ler com atenção, você vai ver que a ênfase recai sobre a iminência e a necessidade de estar preparado, estar pronto. Não é? Os que se desviarem e não se arrependerem serão lançados no inferno. Inclusive, Jesus deixa claro aí nesse texto. Claro, depois do juízo final. Mas aí, e aqueles que, claro, tiverem oportunidade de não se arrependerem, né, eles vão ser, ao fim e ao cabo, serão julgados e irão para o lago de fogo. Por isso que Jesus diz que é para estar pronto, estar preparado. Mas então, esse texto é para estudo, mas é o quinto, Mateus 24, 45 a 51. O sexto texto, também eu vou pedir para o pastor Alex não ler, porque também é extenso. Mas eu explico aqui rapidamente. É a parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1 a 13. Você certamente já viu, que hoje em dia tem muita coisa na internet e tal, alguém dizendo, isso aqui é para judeu, isso aqui não é para nós. Cuidado com isso. Porque o texto de Mateus 25 é uma continuação de Mateus 24. Lembre-se que a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos. E Mateus 25 começa com um conectivo, que liga esse capítulo 25 ao que estava sendo dito anteriormente. Jesus estava falando justamente da iminência, a iminência da sua vinda. Aí o capítulo 25 ele começa como? Ele diz, então o reino do céu, então, veja, esse então faz uma ligação. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E Jesus dividiu aquelas 10 virgens em dois grupos de 5. A saber, de um lado o grupo das prudentes, do outro lado o grupo das loucas. As prudentes foram chamadas assim, porque elas tinham as suas lâmpadas acesas e tinham azeite suficiente para deixá-las assim. Já as loucas tinham lâmpadas, mas as suas lâmpadas estavam quase se apagando, porque elas não tinham, o azeite estava se acabando. Foi quando estas recorreram às prudentes, dizendo-lhes, dai-nos do vosso azeite. Ao que as prudentes lhes responderam, não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que o vendem e comprai para vós. E Jesus disse que as loucas foram comprar o azeite. E enquanto elas foram comprar, nesse ínterim, o esposo, o noivo ali chegou, e diz a Bíblia, e ele levou consigo... Não, teve mais um detalhe. À meia-noite, elas ouviram uma voz que dizia, aí vem o noivo! Aí vem o noivo! Olha como isso tem a ver com o arrebatamento. Sair-lhe ao encontro. No arrebatamento, nós iremos ao encontro do Senhor. Então, veja, aí vem o esposo, sair ao encontro. Aí diz que as prudentes estavam com as lâmpadas preparadas, as lâmpadas brilhando e tinham azeite reservado, porque todas tinham tosquenejado, todas tinham adormecido, mas à meia-noite ouviu-se essa voz, esse clamor, e ali, retomando o que eu estava dizendo, as imprudentes foram comprar o azeite, e nesse ínterim, o noivo levou consigo, diz a Bíblia claramente, levou consigo para as bodas as que estavam preparadas. E fechou-se a porta. E em seguida vieram as loucas batendo a porta e dizendo, Senhor, abre-nos. Ao que Jesus, claro que Jesus ali, aquele noivo representa Jesus, então o noivo nem se deu ao trabalho de abrir a porta, mas lá de dentro mesmo ele respondeu, não vos conheço, nunca vos conheci. E Jesus então concluiu dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então veja da mesma forma, a ênfase recai sobre a iminência. Mas vamos adiante, pastor Alex. Vamos agora para o sétimo texto. Sétimo texto. Lembra que eu falei? São 20 textos que falam sobre a iminência e ou o rapto secreto da igreja. Tem alguns que são, esses que estamos lendo agora, eles são mais precisamente relacionados com a iminência. Mas, claro, está embutida também a ideia do rapto secreto. Mas tem outros textos, os irmãos vão perceber, que eles dizem respeito mais precisamente a esse aspecto de ser um rapto secreto. Esses todos que lemos agora, claramente, retomando, talvez você chegou agora, Jesus está falando do arrebatamento.
Mas como eu não entendo? Porque se Jesus já tinha falado da grande tribulação e tal, e Jesus falou lá da grande tribulação, que o Senhor virá com poder e grande glória, como que agora ele está falando da iminência? O irmão tem que entender, a irmã tem que entender que os versículos 4 a 35 são um parêntese que Jesus abriu para responder a pergunta tripartida dos discípulos. Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, então, respeitando esses três aspectos, porque os discípulos também eram israelitas, eram a igreja nascente, constituíam a igreja nascente, mas eram também israelitas. Jesus, então, foi explicando com cuidado, mostrando o que dizia a respeito à igreja, mas também mostrando o que dizia a respeito a eles, que também eram israelitas, a nação de Israel, o que vai acontecer com Israel no futuro. Aí ele fala do princípio de dores, ele fala do abominável da desolação, que vai desencadear a segunda metade da grande tribulação. Ele explica isso muito bem, ele fala da sua vinda em poder e grande glória. E ali termina, ele fala ali, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra, claro, se referindo à geração do tempo do fim, não era aquela geração a qual ele se dirigia naquele momento, não é? E ele então conclui o parêntese, dizendo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fechou o parêntese. Quando fechou o parêntese, aí ele retoma o curso normal, a sequência, e ali, isso também é muito comum na literatura apocalíptica, esses parênteses, né? Em Apocalipse a gente vê que tem muito isso, até explicamos numa live aqui. Jesus então retoma e começa a falar da iminência. Você percebeu que bloco, só falando da iminência, desde Mateus 24 e 36 até Mateus 25 e 13, tudo isso é iminência. Virá como ladrão, como foi nos dias de Noé, e um será levado, outro será deixado, 2 servos, um é prudente, outro é imprudente, 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, vigiai, pois, não sabeis do dia, né? Tudo isso fala da iminência. Para depois Jesus retomar, falar do tribunal de Cristo, que ele vai falar da parábola dos talentos e tal, e aí ele segue o curso normal. Mas o assunto aqui é arrebatamento, então vamos agora para Marcos 13, 33. É o 7º texto. Marcos 13, 33. Eu pulei aqui, rapaz. E a Bíblia ainda tem um estudo no meio aqui sobre os falsos mestres. Vamos lá. Maravilha. Marcos 13, 33. Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esse é um texto correlato. Você sabe que o sermão profético de Jesus está em Mateus 24 e 25, está em Marcos 13 e está em Lucas 21. Esses 3 textos, claro, eles se harmonizam, eles se completam, eles não se contrapõem, eles não se contradizem, eles se completam. Aqui eu separei esse texto porque ele tem uma ênfase que só Marcos apresentou, que são esses três verbos, ou seja, olhai, vigiai e orai. E por que Jesus disse olhar e vigiar e orar? Ele está falando também da iminência, né? Então é mais um texto aí que fala da iminência. Vamos adiante. Vamos para Lucas agora. Lucas 20, 35. Esse é um texto que a gente entende por meio de analogia, mas ele ajuda a entender. Lucas 20, 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento. Veja, ressurreição dos mortos. Esse termo, ou essa expressão no grego, é ekton nekron, que significa o quê? Significa ressurreição dentre os mortos, ou dentre todos os mortos. É uma alusão a uma ressurreição seletiva. Aqueles que dizem, por exemplo, que todos vão ressuscitar ao mesmo tempo, com base lá no que o próprio Senhor Jesus falou em João 5, precisam entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá em Apocalipse 20, a Bíblia deixa claro que as duas ressurreições, essas duas modalidades de ressurreições, elas estão separadas aí, pelo menos tem uma diferença de anos entre uma e outra de pelo menos 1000 anos. Porque uma acontece antes do milênio, não é?
e a outra depois do milênio. Então aqui, quando Jesus fala dessa ressurreição ecton necron, ou seja, dentre os mortos, ele está dizendo que é uma ressurreição seletiva. E parte dessa ressurreição vai acontecer no dia do arrebatamento, que é o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Olha como é uma ressurreição seletiva. Então, essa passagem eu coloquei aí nessa relação, porque ela é uma passagem que também nos apresenta uma analogia. Ela é análoga. A ressurreição, na verdade, ela é análoga ao arrebatamento, né? Ou o arrebatamento é análogo à ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos, vai ser uma ressurreição seletiva, ou seja, de todas as pessoas que morreram, quando Jesus voltar, somente os mortos em Cristo vão ressuscitar para o arrebatamento. Da mesma forma, por analogia, os vivos salvos em Cristo também serão arrebatados dentre todos os vivos. Por quê? Veja, se somente os mortos em Cristo vão ressuscitar, da mesma forma, somente os vivos que estão em Cristo vão se juntar a esse grupo para o encontro do Senhor. Isso aí você tem que perceber também que a Bíblia é análoga. Então esse texto aí é para chamar a atenção nesse sentido. Mas em Lucas ainda, vamos para o 9º texto, Lucas 21:36. Agora dentro do próprio sermão profético de Jesus. Aqui é um outro caso, pastor Edson, antes do senhor ler, é um outro caso de um texto que está fora do parêntese. Alguém diz, esse versículo não tem a ver com arrebatamento. Mas aqui é mais um caso em que Jesus já tinha encerrado a explicação. Você pode ler com atenção que você vai ver que já tinha dito, passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Ele então finalizou a explicação da pergunta dos discípulos e retomou o curso normal, a explicação normal do sermão, e ali ele fala, então, mais uma vez da iminência, e aí esse texto é muito interessante, veja, Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, Jesus tinha apresentado justamente a grande tribulação, todos aqueles males que viriam. Jesus disse que virão, na verdade, né? E aí ele finaliza, e aí ele retoma, e quando ele retoma, ele diz, olha, vigiai, pois, para que sejais havidos por dignos de evitar. Mas como assim evitar? Como que eu evito? Ali o sentido é de escapar, né? Não é de atravessar. A versão atualizada de Almeida, até nesse caso, ela é mais clara. Porque ela diz, vigiai, pois, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas. Então, Jesus está dizendo claramente que o arrebatamento será um livramento de tudo aquilo que ele tinha mostrado antes. Se vocês vigiarem, se vocês estiverem atentos, eu digo vocês, alguém dirá, ele estava falando para os discípulos, mas Jesus, quando falava aos discípulos, ele estava falando para nós. Os discípulos são apenas a igreja nascente. É claro que aqueles discípulos morreram, mas vai se cumprir com eles também a profecia. Por quê? Porque eles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar quando? Antes da grande tribulação. Então, mesmo aqueles que morreram não vão passar pela grande tribulação. Porque no arrebatamento, o que vai acontecer? 2 grupos vão subir unidos. Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos vão ser transformados também. Os 2 grupos vão ser transformados. Só que primeiro haverá a ressurreição dos mortos em Cristo. Eles vão ser transformados. Os vivos também vão ser transformados. Esses 2 grupos se unem e sobem ao encontro do Senhor nos ares. Antes da grande tribulação. É aí que você entende também aquele texto que nós não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Apocalipse 3:10, que Jesus diz para a igreja, para aquela igreja que era fiel, olha, como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. Ora, a hora da tentação que virá sobre todo o mundo é a grande tribulação. Ah, irmão Ciro, mas então essa profecia não se cumpriu, porque aqueles irmãos já morreram. Sim,
Só que vai se cumprir. Você já ouviu aquela conversa de que crente que tem promessa não morre? Aí está um caso que contraria. Eles já morreram, só que a promessa vai se cumprir para eles ainda. Eles já morreram. Mas a promessa é que eles não vão passar pela hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Por que eles não vão passar? Porque eles vão ressuscitar antes. Eles vão ressuscitar antes dessa grande tribulação e vão ser arrebatados juntamente com os vivos a encontrar o Senhor nos ares. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Lucas 21 e 36. Podemos continuar, né, pastor X? Vamos Claro. para mais um. Vamos para o 10º texto. Acho que vocês estão anotando, né? Agora foi Lucas 21 e 36. Agora vamos para o clássico texto de João 14, 1 a 3. Mas acho que pode ler só o 3, pastor, para ganhar tempo, que é onde está a ênfase que eu quero mencionar. João 14, versículo 3. Só o 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Claro que Jesus aí não estava em dúvida, não é? Quando ele disse, se eu for. Isso aí é raciocínio lógico, né? Se eu vou ao posto de gasolina, eu vou abastecer meu carro. Se eu for, né? Jesus estava falando nesse sentido. Tanto que a versão atualizada diz, quando eu for. Não é? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus disse, se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei. Esse termo aqui é o mesmo termo que aparece lá em Mateus 24, quando Jesus disse, um será levado, outro será deixado. Levar é paralambano, que é tomar, é raptar. É um rapto, é um arrebatamento. Não é o mesmo termo que Paulo usou lá em 1 Tessalonicenses, que lá ele usou harpazo, não é? É um rapto também, mas aqui também é a mesma coisa. É um termo sinônimo. Quer ver como é sinônimo? É só você observar o uso dele no próprio Novo Testamento. Vamos ver um texto aqui que não tem nada a ver com arrebatamento, mas em que esse termo aparece, só para você ver que ele significa ser tomado e levado. Ser tomado e levado. É o que vai acontecer no arrebatamento. Olha aí, pastor Alex, por gentileza, Mateus 2, 13 e 14, quando o anjo falou ali para fugir para o Egito. Porque Herodes queria matar Jesus, né? Queria matar o menino Jesus. Olha o que diz aí, Mateus 2, 13 e 14. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demore-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Tomou o menino. Veja que o menino aí nesse caso, o menino Jesus, ele não tinha o que fazer. Ele era uma criança, era uma criança de colo praticamente, né? Então, quer dizer, ele foi tomado e levado. É o que vai acontecer com a igreja. É o mesmo termo aí. Esse termo que aparece aí, por analogia, você entende. É paralambano também, o mesmo termo que Jesus utilizou quando ele disse, virei e vos levarei. Ele aparece também em Marcos 9, 2. O que diz, por gentileza, pastor? Marcos, capítulo 9, versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Olha aí, é o texto que fala da transfiguração, mas que diz que Jesus levou Pedro e João, Pedro, Tiago e João, levou, né? Aquele texto é bem interessante. Aqui diz Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Tomou consigo, exatamente, é o sentido de tomar e levar. É justamente o que vai acontecer no arrebatamento. Pastor Nercos, tem mais 10 textos aqui, mas eles vão demandar explicação. Eu acho que eu vou parando por aqui, que a gente só está faltando 5 minutos, não é? Eu vou deixar aqueles 5 minutos por irmão fazer aqueles avisos. A gente retoma, então, com certeza. Só avisando os irmãos, então, rapidamente aqui, pastor Alex, a nossa próxima live, domingo, vai ser uma live para responder perguntas, que a gente tem várias perguntas que estão chegando. Hoje, certamente, chegaram outras.
Várias. Só que agora, estrategicamente, claro, a gente está colocando as perguntas em ordem de acontecimentos. Então, veja, eu estou falando agora sobre o arrebatamento, nós vamos priorizar as perguntas sobre o arrebatamento. Claro que se tiver outras perguntas e der tempo de responder, a gente responde também sobre a grande tribulação e tal, sobre outros eventos. Mas vamos priorizar. Então, você que mandou a pergunta e ainda ela não foi respondida, ela será. Não pense você que a gente está ignorando. Ela vai ser respondida dentro de uma ordem dos acontecimentos. E na quarta-feira, permitindo Deus, a gente fala dos outros 10 textos, porque são 20. Hoje a gente falou só de alguns textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir de quarta que vem, se Jesus não voltar, e se Deus quiser, a gente vai agora falar principalmente de outro evento, de outro detalhe, né, de outro aspecto, que é principalmente o fato de o rapto ser secreto. Hoje a ênfase recaiu mais sobre a iminência, porque é isso que tem que ficar claro. O arrebatamento ele é iminente e ele é secreto. Secreto. Só a igreja tomará conhecimento. E que não é novidade, porque Jesus já fez isso, né? Quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias entre os seus discípulos, ninguém ficou sabendo, só a igreja. Quando Jesus foi assunto aos céus, só a igreja viu Jesus subindo, né? Então nós vamos retomar isso. Aliás, nós vamos retomar a partir de Atos mesmo, aquele texto que mostra que Jesus subiu e ele vai descer da mesma maneira que subiu. Esse vai ser o 11º texto. Mas vá anotando aí que são 20. Pastor Eckson, muito grato, viu? Amém. Aí. Os irmãos estão pedindo para repetir os textos que foram lidos, mas nós vamos sugerir que você acesse o vídeo no canal, no nosso canal no YouTube, né? Cetadeb Oficial, vai estar ali à disposição já amanhã. Esta live vai estar à disposição no canal no YouTube. Mas é muito fácil, ó. Os primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os primeiros 6 está entre Mateus 24 e 36 a Mateus 25 e 13. É uma sequência só. Depois os outros são Marcos 13, 33, Lucas 20, 35, Lucas 21 e 36 e João 14, 1 a 3. Mas vá lá. Fechou. Tá fácil. Siga o conselho do pastor Eckson, que é melhor. Com certeza. Os irmãos podem se inscrever no canal Cetadeb Oficial no YouTube e amanhã já estará sendo disponibilizado para que os irmãos possam novamente acessar, rever, não é? E pausar, enfim, e fazer as anotações devidas. Inclusive, se tiverem perguntas, você pode mandar também aqui pelo canal do Instagram, pelo nosso Facebook, também pelo YouTube, ou ainda através do nosso site. O nosso canal no Instagram, Facebook e YouTube é Cetadeb Oficial. No nosso site é www.cetadeb.com.br. Registra ali as suas dúvidas e serão respondidas. A próxima live, então... O canal é esse aqui, ó, Cetadeb. Pronto, tá fácil. A nossa próxima live será domingo, 11 horas da manhã, quando nós estaremos respondendo as perguntas. São muitas, ó. Está tudo registrado aqui, essa do outro lado, tem mais aqui, enfim, tem mais aqui também. Então, as perguntas todas estão sendo registradas e nós vamos, conforme o pastor Ciro expôs aí, nós vamos ordenar isso de forma que as lives respondidas no próximo domingo estejam ligadas ao assunto do arrebatamento. Porém, como nós vamos abordar os temas todos, a sua pergunta vai chegar ali. Só encaminhar e nós estaremos dando esse respaldo aí para os nossos alunos. Lembrando que as lives acontecem aos domingos, 11 da manhã, e às quartas, às 22 horas. Se inscreva em nosso canal no YouTube e compartilhe com os seus seguidores, com os amigos, com os irmãos da igreja, para que eles também estejam conosco às 11 da manhã, aos domingos, e às 22, toda quarta-feira, estamos aqui de prontidão com os irmãos. Nós vamos orar e vamos encerrar essa live de hoje louvando a Deus pela presença de cada um daqueles que conosco estiveram aqui acompanhando essa transmissão. Senhor Deus, nós te damos graça e te louvamos pela tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. E se o Senhor nos concede a bênção, nós te pedimos que supra cada uma das necessidades dos nossos irmãos, dos nossos alunos e seguidores, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastor Ciro com a bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre.